Modelos em Europa que estão fazendo isso. Sim, sim. Mas que se perdeu ao longo do tempo, porque a pandemia, Isso. hoje, tá? Afastou. Hoje a ONU já decretou, a gente vive uma pandemia da solidão. Essa pandemia da solidão, ela tem impactos econômicos, sociais, de saúde, toda a nossa vida. E olha que interessante, a gente está fazendo um torno agora. Então a gente se isolou, mas o que as pessoas querem é uma conexão legítima. Não é só estar numa cidade. Eu quero estar numa cidade e eu quero os núcleos sociais, entendeu? Eu quero estar com pessoas. Ao longo do tempo, a gente vem nessa onda. Uma hora mais individualista, uma hora mais social, e a gente vem se adaptando. Eu conversei com Felipe Figueira, conselheiro, escritor, mentor e palestrante, e um grande coração. Felipe foi morar em Nova York aos 22 anos, fez faculdade e mestrado na Pace University, trabalhou na Câmara do Comércio Brasil, Estados Unidos e na ONU. Voltou ao Brasil, deu aulas em universidades e abriu sua consultoria, a Think Big. Hoje também atua como coordenador geral das comissões temáticas e mentor Board 360 na Board Academy. Aproveite essa entrevista que está muito profunda e você vai tirar grandes ensinamentos para você. Quem é o Felipe Figueira? Pelo próprio Felipe. Tá contigo, meu caro. Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade. O Felipe Figueira é um menino, né, que passou por vários desafios, veio crescendo, veio buscando seu espaço. Teve um sonho, né, quando criança, de jogar basquete nos Estados Unidos, né, com 12 anos de idade. E aos 22, né, depois de 10 anos de ter me esforçado, treinado, né, de ter jogado no Flamengo e alcançado alguns títulos, eu tive a oportunidade de ir para a Pace University, lá em Nova York, onde eu fiz a minha faculdade em administração e depois o mestrado em administração pública, né? Eu estudava, jogava e trabalhava nessa época. E um dado interessante, Carlos, é que eu cheguei em Nova York no dia 4 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro, eu estava lá quando as duas torres vieram abaixo e a gente teve que evacuar a cidade, né? Mas mesmo assim, a nossa universidade conseguiu chegar até a Elite Eight, né? Que são as 8 maiores universidades que chegaram, né, ao topo no basquete. Então a gente conseguiu esse feito mesmo com toda essa problemática. Mas depois disso eu consegui uma vaga na Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos. Depois eu consegui também trabalhar na ONU lá em Nova York e foi uma experiência incrível para mim, né? Estar com pessoas de outras culturas e conhecer desses problemas globais foi muito interessante. Aí voltando ao Brasil, em 2008, um pouquinho antes da crise do Goldman Sachs, né, eu voltei a jogar basquete, mas logo tive uma oportunidade na Universidade Veiga de Almeida, aqui no Rio de Janeiro, e eu comecei a dar aula. Foi uma fase também muito frutífera, em que eu pude compartilhar os meus conhecimentos, e aí logo depois abri minha consultoria, e daí comecei minha jornada, né? Hoje eu estou como coordenador geral das comissões temáticas da Board Academy, sou mentor Board 360 e venho escrevendo bastante, né? Esse aqui é o meu terceiro livro, né? Já estou editando aqui o quarto, e estou muito entusiasmado para poder compartilhar com você e com a sua audiência, né, o que é o existencialismo. Sensacional. Prazer enorme, professor. Fiquei muito feliz que você topou esse convite.
E é interessante, né? A gente se conheceu dentro do ecossistema, em ambientes virtuais, em eventos, mas eu acho que é só quando a gente conhece a história da pessoa, né, com níveis um pouco mais profundos, que a gente realmente consegue entender algumas coisas. Por isso eu agradeço a gentileza, né, você compartilhar essa jornada, e eu sei que tem muitas histórias por aí. Então agradeço e fico honrado com a sua história. Mas, professor, vamos direto ao assunto, né? Você tem uma temática fascinante. Uma das coisas que me chamaram muita atenção em você é que você é uma pessoa diferente. Você é uma pessoa muito profunda quando você conversa, quando você pondera, quando você pergunta. E eu sei que a gente vai chegar em um momento disso, né, sobre esse processo, mas falando especificamente sobre o existencialismo, né, tem duas palavras-chave aí, o ser soberano e o existencialismo, né, para que a gente possa se aprofundar, vamos começar do básico, né, começar na mesma página, né, o que significa ser soberano dentro do conceito do existencialismo, e talvez começar com o que é o existencialismo. Tá contigo. Carlos, o existencialismo é uma corrente filosófica, né, que está centrada numa existência, né, e o modo como os seres humanos existem, né? Ele visa encontrar o sentido da vida através da liberdade incondicional, né, da escolha e da responsabilidade pessoal. E eu trago esse tema porque eu vi na minha trajetória a importância, tanto pessoal quanto profissional, dessa consciência da escolha, né? E é tão isso na nossa sociedade hoje, porque muitas vezes a gente se sente preso, a gente se sente refém, né? E a gente se sente com a obrigação de seguir certos padrões. Então, através de uma análise profunda, né, desse meu contexto, foi que em 2022 eu percebi que eu tinha que fazer algo novo, eu tinha que mudar, eu tinha que escolher uma nova continuidade, né? Não é que eu fosse escolher um outro caminho, mas isso tudo ele parte de uma análise do indivíduo, né? Onde é que eu estou nesse contexto? Onde é que eu me encontro? Até para a gente ter sucesso, né? E Earl Nightingale diz, né, sobre isso, que sucesso é o constante movimento em direção ao seu objetivo, seja ele qual for, seja um casamento, seja você se tornar conselheiro, né, seja você abrir um negócio. Essa questão filosófica, ela é muito carente na nossa sociedade, né? E tendo contato com conselheiros, com CEOs, com pessoas, né, com líderes, né, com pessoas de elite, eu vi essa necessidade não só em mim, mas também em compartilhar o que eu aprendi, né? Então eu me aprofundei no existencialismo, eu busquei em vários autores e trouxe também as minhas experiências particulares. E é isso que eu venho demonstrar nesse livro, e com todo o desejo que as pessoas também tenham esses benefícios dessas reflexões. Porque nós vivemos numa sociedade que por vezes pode ser muito estreita, e a gente pode se autolimitar, né? E eu não quero isso. A minha história é uma história de expansão, é uma história de conquistas, é uma história de mergulhar no vazio e encontrar algum jeito de dar certo, né? Porque imagine esse garoto de 22 anos que chegou lá em Nova York e teve que evacuar a cidade e passou uma das piores noites da sua vida, porque ele não sabia se ele ia viver, né? Porque tinha um ataque, aquele momento, né, específico, nos trazia informação que a gente estava sendo atacado. Então, assim, é incrível o poder da escolha,
do ser humano. Então eu lembro naquele momento que a gente foi para o terceiro subsolo, onde fica o ginásio, e todo mundo chorava. E eu ria de nervoso, Carlos, porque eu falei assim: eu não vou sair de Nova Iguaçu, meu amigo, para morrer em Nova York. Não vou. Entendeu? Então, Incrível. todo mundo estava chorando, se abraçando. I love you, man, I love you. We're gonna die, I love you. E chorando, e o técnico chorando, todo mundo chorando. E eu estava de nervoso, eu estava rindo. Eu falei: não, não, amigo, eu não. Eu escolhi naquele momento. Eu falei: não, eu não. Então, nós sempre temos escolha. É incrível. A gente sempre tem escolha. Só que a gente pensa que a gente está fadado a um destino, né? A gente está fadado a um predeterminismo que não existe. Nós somos soberanos. Outra temática do seu livro, inclusive está no título, né? A segunda fase da sua vida. O que é essa segunda fase da sua vida e por que é fundamental ter essa autossoberania, por assim dizer, nesse momento? 40, 50, 60 anos, né? Quer dizer, eu acho que esse segundo momento de vida ele é diferente para pessoas que estão em estágios diferentes. Sim, ótima pergunta. É estudado, né? E é dito que em várias religiões o homem adquire a sua maturidade depois dos 40 anos. Eu costumo dizer que depois dos 40 a gente já tomou bando suficiente, cotovelada, soco, tapa na cara, já foi rejeitado, né? Muitas vezes já teve um filho, né? E a gente já rodou um pouquinho. Então é interessante porque a minha mãe dizia assim: poxa, uma vez eu perguntei para ela, falei assim: quando é que você acha que o cidadão ele está completo, né? Quando é que você pensa que um cidadão ele está ciente das suas capacidades, habilidades, dos seus traumas, daquilo que o formou? E ela falou para mim 30. Aí eu estava com 30 anos, eu falei assim: olha, eu não sei se eu estou não. Eu não sei se eu tô muito consciente disso não, porque eu estou errando, né? Eu tô batendo cabeça aqui. E aí eu fui refletindo, e aí eu falei: olha, eu acho que é 40, né? E eu passei dos 40, Carlos, e eu falei: cara, eu ainda não estou pronto. Eu acho que deve ser 50. E quando eu chegar nos 50, eu vou falar: olha, já acho que é 60, né? Então a gente está sempre aprendendo. E essa segunda fase, ela pode ser quando você quiser. Ela pode ser aos 25, se você está lendo o livro, né? Ela pode ser uma segunda fase muito maior do que a primeira e de muito mais sucesso, porque a filosofia é o amor à sabedoria, né? E o Rumi diz o seguinte, que ele amou muito porque ele sofreu muito. Então eu sofri muito, não foi pouco não. Então isso é bom. A gente precisa acolher as nossas dores, os nossos traumas e realmente fazer essa reflexão. Espera aí, eu estou escolhendo errado, né? Ou melhor, eu posso escolher melhor. Então, só existe CNPJ forte se tem CPF forte. Você não vai encontrar um CNPJ forte com um CPF fraco. Não vai. E esse amor à filosofia, tanto é que, eu não sei se você sabe, quando a pessoa chega no nível mais alto, que é o PhD, PhD significa Philosophy Doctor. Você atinge tamanho grau e tamanho nível de intensidade com o objeto do seu estudo que você se torna um amante desse estudo. Então, um doutor em administração, ele é um amante da administração. Ele já se fundiu naquele objeto, né? Ele se torna um. E ele não pode fazer outra coisa senão amar. Então, é o que a gente faz.
A gente ama, quanto mais a gente ama. A gente conversava aqui, você falava de como é gostoso, né, fazer os podcasts, e como é bom estar aqui conversando contigo, porque essa é a única força que existe, não existe outra, porque essa é uma força expansiva. Então, quanto mais você se volta para dentro, quanto mais você faz essas perguntas inconvenientes, né, mais você vai descobrindo aquilo que você precisa, porque está tudo dentro da gente, não tem nada fora. O que está fora é um espelho, né? E esse espelho acontece para que a gente possa unificar, né? Jung fala disso também, da noite escura da alma. Ele fala da unificação, né? Dos polos. Então, a gente precisa entender do nosso poder. Mas até então, nós vivemos num país onde a própria construção dele se deu através de um movimento centralizador, né? Diferentemente dos Estados Unidos. E eu amo estudar história, não sei se dá para perceber, mas esse modelo brasileiro é um modelo de cima para baixo. E ele não permite muitas vezes essa reflexão, sabe? E isso tem a ver com a nossa história, com o nosso desenvolvimento, mesmo porque nós temos as mentes mais brilhantes, tá? E você pode aceitar esse fato que a mente brasileira ela é terrivelmente criativa, né? Porque com essa opressão do Estado, com esse controle todo, a gente tem que ser muito criativo para poder se desvencilhar, né, desse autoritarismo, né, que acontece, que não é de agora. Então, eu falo isso com base na minha experiência de ter vivido em Nova York e ter tido acesso às maiores empresas, e sempre teve um brasileiro lá, sempre, né? Você pega a IBM, Apple, Amazon, sempre tem um brasileiro. Sempre tem alguém lá que está movimentando a coisa, né? Nissan, tem em todos os lugares, né? Então, a gente precisa também olhar mais com carinho, sabe? Saindo um pouco desse instinto de vira-lata que a gente tem, né? Então, por isso a palavra soberano, né? Porque é impactante e é estratégico e é intencional. Porque quando você entende isso, você entende da vida, né? Você entende da sua empresa, você entende dos seus colaboradores e como auxiliar as pessoas a pensarem dessa forma também. Porque o líder é aquele que forma outros líderes. Não adianta nada, eu não quero ter seguidores não, amigo. Eu quero ter business partners, né? Eu quero ter parceiros de negócio. E esse é um grande salto na cultura brasileira, né? Que não sou eu que estou fazendo agora, mas que já vem acontecendo há bastante tempo. E eu senti a necessidade de poder compartilhar isso de alguma forma para mudar esse conceito, para que a gente possa sair um pouco dessa ilha, né? E expandir novos horizontes, né? Não só filosóficos, mas também empresariais, mas também de conexões, de oportunidades. Uma das coisas que eu vejo que é muito interessante no seu trabalho é que você traz densidade sem excesso de volume. Então, por exemplo, o seu livro é interessante porque são capítulos bastante curtos, não é um livro denso de 500, 600, 700 páginas, mas é extremamente profundo. Você vai passeando assim nos filósofos com pontos de vista diferentes, em tempos diferentes, e é uma delícia para quem gosta desse tipo de coisa, né? Eu vejo que nós temos em comum a questão dos livros, né? Eu também estive nos Estados Unidos um tempo. Eu não estava em Nova York,
mas eu trabalhava na IBM nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e o meu chefe estava em Nova York. Quando ele voltou, ele conversou com a gente. E eu lembro da sensação de se sentir atacado, e foi um momento de reflexão até existencialista também, né, para quem tirou o tempo. Então, assim, é até difícil pegar uma linha mestra, mas eu acho que o gostoso da filosofia é isso, né, o amor da sabedoria. A gente busca sabedoria não só na concentração, mas na expansão e flutuando. Então, muitas perguntas me vêm à cabeça nesse momento, mas vamos pegar uma aqui para a gente poder focar dentro do formato. E já fica convidado para uma próxima vez, porque eu sei que não vai ser suficiente aqui. Poderia ser um episódio por capítulo. Quem sabe a gente não faz isso, porque é muito profundo. Mas uma coisa que eu gosto muito que você tem, eu curto muito Rumi também, mas uma coisa especial que você estava falando, eu lembrei imediatamente num treinamento com master coaches do mundo todo em atuação, e um desses caras estava falando, o pessoal falou, não, porque para ser coach, né, trabalho como coach executivo global há muito tempo, 12 anos como coach, né, nos últimos anos aí no cenário internacional. E aí esse cara falou, cara, se você quer ser um bom coach, vai ler poesia, vai estudar filosofia, Sim. vai conhecer a essência da vida. Se preocupa com técnica, essas coisas vão vir naturalmente. E para mim essa é a beleza da filosofia. Meu pai também é pós-PhD, minha mãe é doutorada também, em linhas diferentes. E meu pai, ele se formou em filosofia também. Então as discussões em casa eram muito malucas nesse ambiente. Então, assim, e hoje o que eu vejo, foi até engraçado que no último podcast publicado, que não é o último que está na sequência aqui, mas foi uma discussão sobre reasoning skills, sobre habilidade de pensar e raciocinar também, com um grande amigo da board, o Barrichello. E o grande desafio que eu vejo hoje é que existe uma pressão gigantesca por resultados. Inteligência artificial dá essa aceleração, mas também está havendo clareza de um movimento que está se refortalecendo de engenharia de software, né? Eu sou engenheiro de software formado, né? Então trabalhei muito com isso. E eu vejo que o que está acontecendo é essa aceleração por resultados e remendou, fez a conta funcionar, entregou. A gente não está investindo no cérebro das próximas gerações. A gente está, de certa forma, emburrecendo, porque a gente está terceirizando todo esse conhecimento. E eu entendo que é somente através dessas reflexões profundas, filosóficas, que de fato a gente vai gerar um conhecimento novo, né? Senão a gente só está reconstruindo, retransformando essas coisas através do IA. E aí o que eu queria trazer, já alinhando esses conceitos, qual é a vital importância de ser um bom filósofo, existencialista ou outras linhas filosóficas para a posição do conselheira, para a governança. Porque é fundamental, como você falou, fazer essas perguntas desagradáveis para que a gente não seja simplesmente um executor por resultados. Excelente pergunta, Carlos. Você desenvolvendo a sua análise, eu já fui pensando em vários caminhos, tá? Mas um caminho em particular que é muito curioso, né, da gente trilhar é o caminho do nexialismo, tá? E é justamente esse caminho que eu venho trilhando. Eu consigo falar de várias coisas ao mesmo tempo e fazer com que essas coisas façam sentido. E essa você pode anotar isso, tá? Essa é a maior habilidade do futuro. Porque quem vende educação não vende mais conteúdo. Eu não preciso vender conteúdo. Conteúdo já tem. Inclusive, já aproveitando a oportunidade, por conta disso tudo, eu tenho uma escola online. Chama-se Nova Escola Livre, tá? Onde eu ensino as pessoas a pensarem justamente dessa forma, tá? Desaprender a aprender. Então, por conta dessa minha experiência nas universidades, eu percebi justamente essa carência, tá? E ela é escalonada do nível mais alto que você pensa, você só pensa
que o alto executivo ele está antenado, mas ele não está. Né? Eu tenho experiências sobre isso, tanto a nível operacional quanto a nível tático também. Então, nós precisamos falar sobre isso. Porque você acabou de dizer, o ChatGPT ele já faz muita coisa, né? Ele já te dá o conteúdo, já te dá o organizado. Tá bom, você tem uma facilidade para executar, mas quem é que vai pensar nisso? Em cada empresa, o futuro é esse. Cada empresa vai ter um nexialista. Essa é a nova profissão do futuro. Porque você não vende mais conteúdo, você vende conexão. Você vende integração. Você vende como é, e eu sempre quis ser essa pessoa. Eu quero apertar parafuso. Eu não preciso fazer o trabalho todo. Né? Por quê? Já tem, é o que você acabou de colocar, já tem muita coisa sendo colocada. Não é conteúdo mais. É justamente, e eu fiz vários estudos, né, sobre o futuro, acompanho esses reports, né, do Fórum Econômico Mundial, sobre o trabalho em si, né, sobre a Sociedade do Cansaço, né, que é um livro do ele tem um nome, ele é coreano, estudou filosofia na Alemanha. Chu alguma coisa, agora não vou lembrar. Deixa eu pesquisar aqui. Byung-Chul Han, né? Não vou nem tentar soletrar isso aí. Byung-Chul Eu Han. acredito. Então ele fala justamente dessa questão de bater meta, de estar cansado, de estar estressado. Então nós precisamos pensar numa outra alternativa, né, que vai acontecer naturalmente, porque o Fórum Econômico Mundial já diz que a gente vai ter uma renda básica. Né? Eu acessei agora esse report do Fórum Econômico Mundial e é estimado que 92 milhões de empregos globalmente serão extintos. Tá? Então, é basicamente a força de trabalho do Brasil. Né? Impressionante, né? Mas isso em escala global. Isso é só o começo, até 2030. Fora o que vai acontecer depois. Porque você sabe que pela lei de Moore, da computação, né, a capacidade ela vai dobrando. Antigamente era 2 anos, agora está em alguns dias, entendeu? Não, tá insano. Assim, dobrava a cada 18 meses, que é pela metade o preço. Do jeito que já está indo, que já está muito mais rápido que isso, a gente está tendo ganhos de escala de ordens de magnitude num tempo infinitesimalmente menor do que era, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, 500 anos. E está cada vez mais rápido, né? Se fala muito sobre a singularidade, inteligência artificial geral, que sabe tudo. Dentro dessa reflexão que está fazendo, eu queria trazer até um relatório que eu vi hoje e que eu venho acompanhando também há um certo tempo, que é o da Gallup, que é o do nível de engajamento das pessoas. Desde que eles começaram a acompanhar isso aqui, os dados que eu tenho no gráfico é de 2010, é a segunda queda que eles têm do engajamento. Então ele começou entre 13 alguma coisa, foi subindo, teve um pico em 2019, caiu depois com o início da pandemia, depois voltou a subir, e agora voltou a cair depois. E está em 21%. E esse é um exame global, ou seja, a gente está vendo não só, vamos dizer assim, a não vou saber falar isso, né? A transformação do ser humano em obsoleto do ponto de vista de resultados. Sim, né? sim. Que isso é uma questão filosófica. As pessoas elas têm valor não pela utilidade prática e funcional que elas têm. Nós temos valor intrínseco, pelo menos eu acredito nisso. Mas do ponto de vista de negócio, por assim dizer, a menos que você seja um cliente, depois pessoas acabam se reduzindo porque você vai automatizar, como você falou. Mas, cara, basicamente cada 10 pessoas só tem 2 pessoas engajadas no trabalho. Isso a nível global. E com essa escalada, porque assim, não é da noite... Considerando a existência da humanidade, vai ser da noite para o dia que milhões e milhões de pessoas vão perder o emprego. Mas assim, vai ser 5 anos, 4 anos, 3 anos, depois cada vez mais rápido até chegar um negócio que vai
potencialmente vai desaparecer, né? Imagina como é que vai ser daqui para frente o nível de engajamento das pessoas, porque as pessoas têm medo, né? E aqui no Brasil não aprenderam a pensar, não aprenderam a racionalizar, a coisa vem de cima para baixo, que você falou, diferente do norte-americano, que ele foi lá, né? Culturas diferentes de colonização, a gente sabe isso tudo. Então, queria colocar isso aí, né, para você refletir ou filosofar em cima. Está tendo esse movimento da tecnologia, está tendo esse movimento de desmotivação das pessoas. Pessoas estão nesse mundo, estão virando, a expressão que eu uso são zumbis corporativos, né? Estão colados na tela, estão lá, perderam o sentido de propósito. E aí, para trazer um contexto, o que você encontra, ou o que você considera que é uma possível solução a curto prazo e a longo prazo, para que as pessoas voltem a se sentir engajadas, seja lá naquilo que elas estejam fazendo? Olha, essa pergunta dá um novo programa. Quiçá um Por sinal que eu livro. estou chegando em algum lugar, né? Porque assim. Quiçá um livro, né? Então, não sei se você conhece, né, o fenômeno dos ludistas, lá na Inglaterra, no século XVI, quando começou-se a utilização das máquinas de tear, né? Então, os ludistas quebravam as máquinas. Então, esses filmes que a gente vê, que a gente acha que são futuristas, na verdade são uma programação cognitiva para a gente já ir se acostumando, né? E você é uma pessoa inteligente, Carlos, e bem antenada. A gente está falando aqui de um futuro do presente. Na gramática, o futuro do presente ele já é certo, né? Então, isso vai acontecer em maior ou menor grau, e ainda tem gente no Brasil que está achando que, como eu vejo a frase capitalismo consciente, são duas palavras que não coabitam no mesmo tempo e espaço. Então, Interessante. o que eu identifico, tá, é uma volta para o campo. Então, nós vamos, e eu já estou me até preparando para isso, né? Nós vamos voltar para o campo, porque as cidades vão ficar muito caras, como já estão, né? A não ser que você queira aquele modelo chinês, né? Em várias cidades, que a pessoa vive num cubículo ali, é só a cama mesmo, só para dormir, porque ela fica o dia inteiro lá no trabalho. Isso vai existir também. É muito interessante De isso. certa forma, já acontece em São Paulo, né? Se você for ver o tamanho da metragem disponível por pessoa ao longo das décadas, e não é só São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, o mundo inteiro tem sido isso. Existem muitos estudos sobre isso, né? Mas uma perspectiva interessante que eu vejo é justamente essa, né? Vai ter muito caos, vai ter muita gente querendo quebrar robô, isso você pode anotar. Vão ter pessoas que vão querer quebrar os robôs, né? Porque uma mudança nessa escala, nessa magnitude, ela tem várias consequências e várias nuances, né? Quem tiver conectado vai conseguir de alguma forma sobreviver, atrelado a esse sistema, mas aí vem aquela questão da criatividade do ser humano, né? Então sempre existirão outras maneiras. Quando houve a censura e o bloqueio, né, do uísque lá nos Estados Unidos, foi-se criado um novo mercado, o mercado clandestino. Somos criativos, né? Então, assim, vão existir outros bitcoins, vão existir outras soluções, e as pessoas vão se adaptando. Mas essa questão filosófica, ela é central. E assim como o McKenna diz, vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar sobre isso. Entendeu? Não tem jeito. A gente vai aqui no Brasil, porque a capacidade cognitiva das pessoas ainda não é muito elaborada, as pessoas acham que não vai acontecer, mas isso é futuro do presente. E não tem ninguém a nível governamental que está pensando nisso. Né? Mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que falar sobre esse assunto. Né?
A gente vai ter que se adaptar. Provavelmente a gente já vai estar bem velhinho, ou pelo menos com uns 140 anos, né? Porque esse avanço na tecnologia nos traz essa possibilidade, né? Mas eu acredito muito, Carlos, na criatividade humana, entendeu? A gente vai dar algum jeito, a gente vai inventar alguma coisa diferente, mas esse caminho para o campo, ele já está sendo uma alternativa. Eu lembro que quando eu ia para o Rio, né, por volta de 2000 e 2009, eu sempre não tinha nem Uber naquela época, né? Eu sempre conversava com os taxistas e eu falava assim, não, eu moro em Cabo Frio, cara. O quê? Você mora em Cabo Frio? Rapaz, aí ficava assim, eu já não aguento mais o Rio. Eu já não aguento mais, eu quero sair daqui. Você mora em Cabo Frio? Ah, que beleza. Mas é isso, a gente vai encontrando, né, ou vai encontrar essas comunidades. E fazendo uma conexão aqui, para esses condomínios sustentáveis que estão sendo criados, muitos com essa pegada voltada para o atendimento à saúde. Muitos condomínios sendo criados próximo a hospitais, porque esse é um atrativo de negócio, né? Então, olha só o que a gente está falando aqui, olha a volta que a gente está dando. Antigamente, você pensava em comprar um apartamento ou uma casa, o que você pensava? Poxa, né? Lá em Nova York a gente falava, ó, tem que estar perto do metrô, de uma pizzaria e de uma lavanderia. Hoje em dia, você já tem que pensar o seguinte, tá bom, mas está próximo de um hospital? Né? Por quê? Porque a Antes sociedade... era morar onde os filhos podem ir para a escola. Agora não, morar próximo de atendimento de urgência. Sim, sim, mas é importante, né? Claro. E ainda porque a nossa sociedade está envelhecendo. Os filhos vão cada um, né, para o seu canto e essas pessoas vão se vendo nesse paradigma. Poxa, esse movimento já está acontecendo, né, enquanto a gente fala. Tem muitas pessoas, né, vejo algumas reportagens de pessoas que vão chegando numa certa idade e vão viver juntas, amigos ou amigas juntam dinheiro, compram uma casa, sei lá, com 4, 5 quartos, beleza, Vão viver, né? vão viver, porque não São tem aquelas vilas, né, que antigamente eles compravam que moravam ali nos quartos e tinham um ambiente de convívio ali interno, né? Eles têm um mini parque interno, as pessoas vêm para conviver. Tem alguns modelos em Europa que estão fazendo isso. Sim, sim, mas que se perdeu ao longo do tempo, porque a pandemia, Isso. hoje, tá? Hoje a ONU já decretou, a gente vive uma pandemia da solidão. Essa pandemia da solidão, ela tem impactos econômicos, sociais, de saúde, em toda a nossa vida. E olha que interessante, a gente está fazendo o retorno agora. Então, a gente se isolou, mas o que as pessoas querem é uma conexão legítima. Não é só estar numa cidade. Eu quero estar numa cidade e eu quero os núcleos sociais. Entendeu? Eu quero estar com pessoas. Então, ao longo do tempo, a gente vem nessa onda, né? Uma hora mais individualista, uma hora mais social, e a gente vem se adaptando, né? Mas, sobretudo, e aí trazendo de volta para o livro, essa possibilidade da escolha, né? Então, esses filósofos, né? Essa experiência que a gente trouxe, justamente vem como uma lanterna para que o profissional, o indivíduo, o avô, né? o pai, a mãe, possam refletir sobre o propósito da vida, sobre as próprias escolhas. Né? O que eu estou fazendo? Qual o resultado que eu estou tendo? O que eu preciso fazer? Eu tenho que pensar no futuro, tá bom, mas... E é interessante falar sobre isso porque, na visão brasileira, nós temos um apego emocional
exacerbado. Como, por exemplo, lá fora, você entende muito bem que seus pais estão ficando mais velhos, né? Eles podem ir para um asilo, eles podem ir para uma comunidade interessante e viver uma vida feliz. Você não tem que trazer o seu pai, a sua mãe para dentro da sua casa para viver com a sua família. Porque hoje em dia a dinâmica, né? E É eles também não diferente. querem, porque não vai pensando que os nossos pais vão querer. Eles não querem. Não, Eles não não quero ficar querem. com filho, não, pelo amor de Deus. Eu quero viver minha vida, que é uma mudança cultural que a gente teve. Antigamente, se falava muito, fica aqui com fulano de tal, né? Eu vou viajar, você fica com ele. Hoje em dia, não, 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 mas eu também vou viajar. Deixa com outra pessoa. Entendeu? Então, são essas mudanças que são interessantes, essa maneira de ver a vida conectando os pontos, aceitando mais as dores e refletindo sobre os aprendizados. O que eu posso fazer com isso que eu tenho? Porque a vida é um jogo de cartas. Você recebeu as cartas ali, amigo. Entendeu? Como é que eu posso fazer um jogo melhor com as cartas que eu tenho? Tem mais 1 milhão de perguntas, mas eu tenho pelo menos 2 perguntas que eu acho que a gente vai conseguir encaixar hoje. Mas antes disso, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, professor? Qual a melhor forma de chegar em você, saber mais sobre o seu trabalho, te contratar como conselheiro? Qual o melhor canal aí de conexão contigo? Então, eu posso ser acessado através do LinkedIn, né? Felipe Figueira Conselheiro, né? Tem o meu Instagram também, que é Felipe Figueira 79. Tem o meu próprio Facebook também, mas Facebook praticamente ninguém usa hoje em dia mais. Tem o meu canal do YouTube também, Felipe Figueira 79, tá? Mas a melhor maneira é através do LinkedIn, tá? Felipe Figueira Conselheiro. Maravilha. Tem tantas coisas diferentes. Eu gosto das coisas que você fala no seu livro. Tem 2 pontos que me chamaram a atenção sobre o inferno, o que é o inferno, né? E outra coisa sobre amor próprio. Isso é um ponto que você puder comentar. Eu sei que isso aqui poderia ir infinitamente, mas um outro ponto, até para a gente fazer um planejamento de tempo aqui, para os próximos, sei lá, 13, 14 minutos aqui, que é onde depois eu tenho o hard stop. O que é consciência para você? Poxa, eu que sou filosófico, você que está Não, não, porque teria uma terceira pergunta para falar, mas cara, o seu livro provocou muitos sentimentos e emoções em mim. que bom, fico feliz. Você é o responsável e eu agradeço por isso, porque é uma delícia, né? Obrigado, querido. O que é consciência? Consciência não é a mente. Então, uma das maneiras que a gente pode definir alguma coisa é pelo que ela não é, né? Então, ela não é a mente. Inclusive, os próprios cientistas já disseram isso, né? Que a consciência ela não pode ser identificada, ela não pode ser localizada. E é engraçado que eu estava vendo um vídeo sobre isso. O que nos mantém vivos, né? A própria respiração. E assim, os indianos sabem disso, né? Porque no estudo da Trindade, né? Breath, né? Seria o equivalente ao Holy Spirit, né? ao Espírito Santo, né? Então, você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai e o Filho só, eles não se falam. Você tem que ter uma conexão, você tem que ter uma trindade. Mesmo porque o triângulo, ele é o único equilátero que ele não se move. Se você tem um quadrado, você consegue moldar o quadrado, mas o triângulo não. Por isso que as construções são feitas dessa forma, né, com base no triângulo. Porque a única maneira de quebrar, de modificar é quebrando. Então, a respiração, ela é fundamental para que a gente possa fazer essa conexão. E aí, filosofando mais ainda, né,
o filho está, para mim, o filho é um subconjunto do pai. E isso não é muito interpretado dessa forma. A gente vê o pai como se fosse uma coisa externa. Mas se a gente for analisar até pela epigenética e pela genética, a gente vê que nós somos um subconjunto, né? E é por isso que a gente pode falar também que a gente é Deus. Então, nesse vídeo, voltando, nós temos uma interpretação de que quando você para de respirar, você perde a consciência. Se você parar de respirar durante 4 minutos, você vai desmaiar. Você vai perder a consciência. E o que é a consciência? A consciência é o ar. É o ar que te conecta. Conecta a nós com o todo. O todo existe. Ele existe em tudo. E aí, aprofundando mais ainda, o que a gente faz? A gente separa. Não, isso é dor, isso eu não quero. Essa pergunta é chata. Ah, não vou falar sobre isso não. Eu sei que incomoda, entendeu? Eu já passei pelo processo e incomoda muito você ser soberano. Você vai incomodar as pessoas. As pessoas, né? O próprio filme Matrix fala sobre isso, né? Os escravos do sistema farão tudo para proteger o sistema. E as pessoas farão de tudo para se protegerem, porque as pessoas não querem evolução. Lulu Santos, estou sendo muito nexialista hoje, hein? Lulu Santos já falava isso. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. O ser humano, ele quer ser aquele filme Wall-E, né? Que está lá e ele nem anda mais. Ele olha assim, vem um robozinho e traz para ele. Só que a gente tem que fazer. A gente tem tanta potência, a gente tem tanta energia, a gente tem tanto conhecimento, né? E isso vem de ter a consciência, agir com ciência. Consciência de que eu estou conectado. Então, as minhas ações, os meus pensamentos, os meus sentimentos são coisas e eles impactam, né? Consciência é saber disso tudo. E mais um pouco, e mais as conexões que estão acontecendo. Isso também a nível empresarial. Como eu penso enquanto CEO da minha empresa ou conselheiro consultivo, impacta toda uma cadeia. Porque eu tenho responsabilidade sobre essas pessoas. E num mundo que muda, né, como a lei de Moore, né, que ele dobra a sua capacidade a sei lá quantos dias, né? Nem sei, não estou mais acompanhando porque é tão rápido, né? Quantas inteligências artificiais estão sendo lançadas aí? Então, esse é o convite que a consciência nos faz. Olhar para tudo isso e falar, tá bom, mas e aí? Eu tenho que fazer as perguntas chatas, né, que ninguém quer fazer. E eu tenho que fazer para mim mesmo, porque não adianta. Você é um coach executivo internacional, você sabe disso. Não adianta nada você sentar na frente da pessoa e falar um monte de coisa se a pessoa não quiser, entendeu? Então, a mudança, Carlos, ela é individual. Ela é uma escolha. É a pessoa que tem que saber o que ela quer. Que né, a vida é um grande restaurante. Ela tem um cardápio. Isso tem a ver com soberano. É um cardápio. Você pode chegar lá e olhar o cardápio e falar assim, tá, eu quero isso aqui. Ou você pode pedir o que você quer. Ah, mas isso não está no cardápio. Tá bom, mas o chefe vai fazer. Fala para ele fazer isso, 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 isso. Ele vai lá e faz. Porque ele tem que fazer o que você quer. Porque é você que está pedindo. Você sentar na mesa de um restaurante. Você sabe o que foi criado assim? A batata frita. Não sei se você conhece a história. A batata frita foi criada assim. Um cara, né? Acho que lá na Inglaterra queria uma batata mais crocante. E aí vinha a batata e falou, não, mas eu quero mais crocante. E aí voltava. Não, mas eu não quero mais crocante. E o chefe começou a ficar, pô, mas eu não sirvo batata assim. Eu sirvo batata do meu jeito aqui, porque lá na Inglaterra, né, fish and chips, né? É peixe com
com a batata, é a comida deles lá. Então esse cara foi cutucando o chefe, não, mas eu quero mais assim, assim, assim. Aí quando vê o negócio torradaço, ele falou, é isso aqui. E aí o chefe falou, caramba, então é isso aqui. E aí começou batata frita, porque não era feita assim. Essa batata tipo Ruffles, né? Que ela é bem fininha, então ele foi cortando e foi fazendo fininha. Ele falou, não, mais fininha, mais crocante. Então, a nossa capacidade de criação é infinita, de acordo com o nosso nível de consciência e a nossa capacidade de unir pontos e de fazer esses pontos fluírem numa engrenagem com uma filosofia. Isso aqui é uma empresa, pessoas e processos com objetivo. Sensacional. Mensagem final para nossa audiência. Eu só tenho a agradecer aqui esse momento e depois que a gente desconectar da gravação oficial, eu quero que você fique pelo menos 30 segundos, porque tem uma coisa que eu quero perguntar para você offline. Mas eu agradeço a você demais, a sua generosidade, honrado de ter você aqui no show. A cabeça está fervilhando. Hoje é um daqueles dias que eu não durmo direito. Hoje é um daqueles dias que eu não vou dormir. E eu tenho o privilégio de receber, né, esse presente que você está trazendo para a gente aqui em primeira mão. E agradeço a audiência que está nos assistindo aqui, áudio, ouvindo o áudio e assistindo o vídeo da entrevista. Mensagem final que você deixa para a audiência dentro dessa temática de ser autossoberano para esse momento, seja lá um momento que a pessoa esteja decidindo que é o segundo momento ou o terceiro momento da sua vida. Gratidão, professor. Obrigado, querido. Obrigado pela sua gentileza e pelo convite, né? Tô com esse gostinho de quero mais. De repente a gente pode marcar uma outra. É disso que nós vamos falar. A gente pode marcar sobre uma outra oportunidade, né? Porque tem muito assunto interessante e é um oceano azul, né? Eu particularmente, né, não vejo, principalmente do nível internacional, né? Que é o que a gente comentava antes. A gente vê no Brasil muita repetição, mas a gente tem capacidade, né? Então a mensagem que eu trago é para que você leia o livro, né? Para que as pessoas que estão assistindo recomendo, viu? Leiam o livro e possam identificar alternativas, né? Porque é sempre uma escolha. A gente tem escolha a todo momento, mas por conta da nossa educação, da nossa sociedade, e assim como você colocou, nós estamos numa idiotização das pessoas, numa infantilização, tá? E isso pode ser muito perigoso, tá? Da gente ver a vida dessa forma. Então fica o convite aqui para que a gente possa estabelecer uma conexão de pensadores, né? Porque esse papo para mim foi maravilhoso e quero repetir, para que a gente fale sobre esses assuntos que realmente importam nos conselhos das empresas, tá bom? Então eu faço uma pergunta para você da audiência: o que você está fazendo sobre reskilling e upskilling do seu negócio? Todo negócio tem que ter um braço educacional. Se você não educar os seus funcionários, eles não vão se adaptar às mudanças. Se você não se educar, se você não buscar filosofia, você não vai entender sobre a vida. Então você pode ser um excelente técnico, um engenheiro de mão cheia. Se você não entender sobre as pessoas, meu amigo, já era. E as pessoas não mudam não, tá? Você sabe disso, Carlos, que você é um profissional muito qualificado também. São sempre os mesmos problemas, são só as pessoas que mudam, mas é a mesma história sempre, né? Obrigado, meu amigo, foi um prazer muito grande.